Bom, eu começo aqui o texto falando que eu não gosto muito de falar sobre IA no termo mais científico da coisa, porque de fato eu não sou especialista, mas eu sou um trabalhador do conhecimento. Então, em 2025, eu tenho um ponto de vista sobre isso, agora mais do que nunca. E a verdade é que se você não está incorporando IA nas suas tarefas do dia a dia, você está perdendo. Eu me apoio muito no Perplexity, eu não sei se vocês usam o Perplexity, inclusive, já vou deixar uma dica aqui para vocês. Quem é cliente Vivo, dentro do aplicativo da Vivo tem o Vivo Benefícios, e você tem acesso ao chat GPT, eu não sei qual que é a versão, mas tem o Perplexity também de graça se você for cliente Vivo. Eu tenho usado bastante, basicamente o Perplexity é o Google com anabolizante, assim, tipo, ele é uma IA de pesquisa e, cara, tem me ajudado demais, assim, demais no dia a dia. E aí eu me apoio muito no Perplexity para fazer qualquer pesquisa, então, tipo, eu uso o Notebook LM também para refinar minhas ideias e dando a ele o que ele tem acesso aos cursos da Coco, e eu uso o DeepSeek para me ajudar com a parte técnica do YouTube, que é uma novidade para mim, né? E aí aqui eu faço o jabazinho do curso e tal. Dito isso, se você estiver usando essas ferramentas e isso for visível, você está fazendo isso errado. Essa é a minha grande percepção, assim. E é a grande discussão que a gente sempre tem, que as pessoas sempre falam, aí há uma ferramenta, aí há uma ferramenta, e como ferramenta e tal. A questão é que tem muita gente que não percebe como que você tira essa camada ferramental da frente. Então, pedir para a IA escrever todos os seus posts, cara, se você é tão facilmente substituível, então tem uma boa chance da sua voz não ser tão única. Descobriu que você estava errado sobre informações que compartilhou, cara, não pergunte fato às IAs, elas são cegas, sabe? Tipo, e você usa o chat GPT para matemática, então a matemática não funcionou. A maioria das LLMs é treinada em linguagem, não em matemática. E aí eu tenho rascunhado muitas coisas sobre IA, a gente já tem vídeo aqui no YouTube falando sobre, quase todo vídeo no canal eu tenho falado sobre IA invariavelmente, mas eu faço isso de uma forma muito estratégica. E aí eu trouxe um exemplo nesse e-mail de um post que eu fiz no LinkedIn, que teve um desempenho relativamente bom, assim, comparado ao que tem normalmente, que eu digo o seguinte: equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma parada que eu prego muito. Eu sempre falo que morrer de trabalhar não é bonito, mas tem uns períodos em que eu vou precisar trabalhar umas 60 horas por semana, e infelizmente no final de semana, como tá rolando agora. Esse post eu fiz no domingo passado, retrasado. Talvez esteja precisando pagar uma dívida, talvez esteja construindo alguma coisa, que era o meu caso. Trabalho duro agora significa menos trabalho e trabalho mais leve mais tarde. Só não podemos, eu e você, fazer disso um hábito. O destaque em verde escuro, que é esse destaque aqui embaixo, ele representa a minha edição derivada de uma sugestão da IA. O destaque em laranja, ele indica os argumentos que a IA trouxe e eu verifiquei e faziam sentido. E os destaques em verde claro são 100% eu, não o que a IA escreveu. E aí eu acredito que essa publicação ela teve um bom desempenho porque invariavelmente ela veio de mim, sabe? Eu hectorfiquei as coisas. E é mais importante do que tudo, eu verifiquei a coesão disso. Pode parecer que isso levou mais tempo do que se eu tivesse usado nada, só tivesse escrito. Mas pelo contrário, isso me fez passar da página em branco. Isso me levou ao primeiro rascunho de merda. E então eu editei e tornei isso meu. Com uma abordagem oposta, eu também escrevo algo do zero. E então alimento a IA para identificar erro gramatical ou falta de clareza. Vou até dar uma outra dica que eu não escrevi aqui, que eu comecei a usar essa semana. Eu comecei a perguntar para o DeepSeek, invariavelmente usando o Deep Search dele, quais são as lacunas de raciocínio que eu deixei passar nos meus textos. Assim, eu tô querendo teorizar sobre alguma coisa e tal. Cara, o que eu deixei de passar aqui? Tipo, sabe, que lacuna que eu deixei que eu vacilei aqui? Então, é uma boa dica para vocês aí em relação a como usar IA. Beleza? Bom, e aí, à medida em que a gente tem esse uso da IA e tal, todo mundo viu essa semana a questão do Estúdio Ghibli, do chat GPT e como isso vem se tornando viral e gerando um debate e tal. E a IA, ela não pode desvalorizar a arte criada pelo homem e talvez ela pode até levar a gente a um novo patamar na economia da criação. E eu acho que é importante eu destacar um negócio aqui com vocês. Eu fiz um post ontem também sobre isso no LinkedIn, falando sobre a questão do uso da IA e tal. E eu acho que é uma coisa importante da gente tentar balizar aqui, é que qualquer debate que a gente esteja tendo agora, aqui em 2025, vai parecer muito ridículo em 2035, daqui a 10 anos. A minha esperança e a minha crença, e sim, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter crença, o meu trabalho parte disso também, a criatividade, ela parte dessa crença de que as coisas vão dar certo, é que isso deve ser, em grande fato, por parte de que tudo acabou sendo algo positivo e não o fim da arte nem dos artistas. Eu acho de verdade que a arte vai sobreviver independente do que a gente está fazendo com ela. E aí eu vi uma provocação que eu achei muito interessante e não veio exatamente desse texto aqui, mas eu queria compartilhar com vocês. O MG Sigler, ele fez um texto muito bom no dia 28 de março, falando sobre o debate em torno da IA.
que existem questões fundamentais, provavelmente sem boas respostas, e a gente vai se concentrar nisso, em como isso precisa funcionar para todo mundo. E o texto, ele basicamente fala do quão impossível é você dissociar as coisas, e como que a IA, ela tá totalmente intrínseca à arte. Basicamente, um dia, a gente vai acordar e todas essas imagens do Estúdio Ghibli vão desaparecer, porque não passa disso, cara, das pessoas se divertindo com o brinquedo. A IA, nesse uso aqui do Estúdio Ghibli, principalmente, é muito mais um brinquedo acessível para as pessoas. Todo mundo já fez aqui alguma vez na vida aquela imagem de você, de Homer, de Simpson, de Homer Simpson e tal. Então acho que o texto, ele vai muito por esse lado também, é um caminho muito assim. E aí eu me encarnei numa provocação que talvez isso entre em algum roteiro em algum momento, que, cara, um diretor de cinema, ele traz a habilidade e a imaginação para descrever como que ele quer que uma cena pareça, pro diretor de fotografia, pro diretor de cena e tal. É diferente do que a gente tem feito com a arte, com a IA? É diferente? Não sei. Eu tô nesse grande dilema, e talvez eu jogue isso no DeepSeek para me questionar sobre se é uma lacuna ou não de pensamento aqui, mas eu queria deixar isso para vocês. E já que a gente tá falando de AI, eu vou botar todos esses textos aqui na descrição do vídeo e tal, eu posso mandar lá no grupo depois, e eu recomendo muito que vocês leiam esse texto. Tem uma outra coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês que eu achei bem interessante. Nessas minhas pesquisas, eu encontrei uma IA que basicamente ela faz aquele tapete, aqueles brincos e tal. Um e-mail gerado por IA é legal, mas e se a gente pudesse vestir uma IA ou andar com uma IA, assim? O mercado que eles chamam de arcade, é um mercado de IA generativa, ele tá tornando esses projetos realidade. Ele foi lançado em 2024 e a empresa acabou de fechar uma rodada de financiamento de série A de 25 milhões de dólares, elevando o financiamento total deles, ou seja, o valuation deles, para 42 milhões de dólares. Os clientes, ou sonhadores, como eles chamam, e aí vocês podem dar uma olhada no site aqui, tipo os brincos, os tapetes e tal, isso aqui são coisas que as pessoas estão fazendo ao vivo, assim, deixa eu só botar aqui. Tá, são coisas que as pessoas estão fazendo ao vivo, assim, tipo, são criações, peças e tal. Eu não sei se vocês lembram, mas na live da semana passada, eu falei que os arquitetos vêm reclamando muito, né, sobre essa questão do uso de IA nos produtos e nas ideias de concepção de design interior e tal, mas você vê aqui no caso, são as pessoas dando vida à arte também, de certa forma, por que não, né? E aí os sonhadores, como eles chamam, podem usar prompt de texto e imagem para criar design de joia personalizado. Esse design, que não é combinado com um verdadeiro joalheiro, ou pode ser combinado com um verdadeiro joalheiro, pode ser ajustado e refinado antes de ser recomendado no material escolhido pelo cliente. Em 3 meses, os sonhadores e criadores da Arcade criaram 650 mil designs de joia na plataforma. E aí a empresa agora está expandindo os produtos para lá, oferecendo tapete, tecido à mão, projetado por artesãos de todos os países, assim, de vários países. E qual que é o conceito? A Arcade, ela não é a única empresa que usa IA para transformar ideias em produtos. Tem uma plataforma que eu queria compartilhar com vocês aqui também, chamada Offscript. Basicamente, deixa eu só tirar a tradução automática aqui, porque eu sou burrinho e não falo inglês, galera, então eu tenho que ler tudo com tradução automática. Mas basicamente, essa plataforma é uma plataforma comunitária. E aí, Cami, você que tá ao vivo aí, ó, comunidade ganhando aí mais uma vez com a gente aqui, eles permitem que os usuários financiem as ideias uns dos outros, desde bolsa, camiseta, até jaqueta puffer de Faria Lima, sabe? Tipo, basicamente você consegue gerar design de qualquer coisa, e aí, tipo assim, cara, eu gostei muito desse design, eu posso financiar. E aí, basicamente, os criadores podem publicar esses conceitos no aplicativo com a assistência de um design opcional, ou de um estúdio de IA desenvolvido pela própria Stable Diffusion. Depois que um conceito é publicado, ele precisa receber 100 curtidas antes de receber o preço e uma quantidade mínima de pedido. O produto tem, então, 30 dias para gerar pedido suficiente, o produtor, né, para que a Offscript comece a produção e envie os itens diretamente aos clientes. A empresa fica com 30% de desconto em todas as vendas. Cara, eu achei o modelo de negócio muito bom, isso daqui. Tipo assim, cara, imagina eu subo o guia visual da Coco aqui e falo, galera, criem vocês as camisas da Coco. A camisa que tiver uma maior demanda aqui, a gente vai fazer e é isso, a gente divide junto, saca? E aí, cara, é muito legal porque usar a IA para visualizar produto pode acelerar muito esse processo de design inicial e permite que as empresas coletem esses feedbacks detalhados dos consumidores antes mesmo do protótipo físico. Em uma pesquisa feita pela McKinsey, que a gente abre aqui agora, a IA generativa, ela pode gerar até, só aceitar os cookies aqui, a IA generativa, ela pode gerar até 60 bilhões em produtividade, de acordo com esse relatório da McKinsey. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês também depois. Vocês têm interesse nesses relatórios? Eu particularmente gosto muito de ler essas paradas aqui, tipo, me ajuda muito a pensar em roteiro, em coisas diferentes e tal. Então, se vocês tiverem,
que tiverem interesse, obviamente, eu compartilho com vocês isso aqui depois. E aí, quando usado corretamente, isso pode reduzir o tempo de desenvolvimento do produto em até 70%. Marcas maiores já perceberam isso. A General Motors, a GM, usou o modelo de IA para gerar mais de 100 alternativas de design de suporte de cinto de segurança, uma das quais era 40% mais leve e 20% mais forte que a original. Então, tipo, cara, isso é muito maneiro, assim, muito maneiro mesmo. Embora a IA, ela possa dar aos designers de produto uma assistência poderosa, ela ainda não está assumindo o controle. Eu gostaria muito que meu tapete feito à mão fosse tecido por mãos de verdade e que a minha casa também fosse varrida por pessoas de verdade, porque quando terminar essa live aqui eu não vou almoçar, eu tenho que varrer a casa, porque é isso que a vida adulta faz. Infelizmente, as IAs ainda não fazem isso por nós, beleza? E aí, deixa eu só abrir aqui para não fazer caquinha. Deixa eu só me achar aqui. Achei. Aproveitando que hoje é o dia da mentira, a gente está falando de IA e tal, eu queria só compartilhar com você aqui essa mensagem do Estúdio Ghibli, que com o avanço da IA, o trabalho deles se tornou obsoleto. Então, tipo, vocês podem emprestar R$100 para eles. Eu vou mandar o Pix aqui. Pode fazer pro meu Pix mesmo, que aí, tipo assim, eu transfiro pra eles depois, eu mando pro Miyazaki depois, tá? Então eu mandei meu Pix aqui no chat, aí vocês podem compartilhar aqui com o Estúdio Ghibli, que eu passo pra eles depois sem nenhum problema, beleza? Bom, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais, deixa eu só me achar aqui no roteiro de novo. Show, cadê? Cara, vamos lá. Eu queria muito compartilhar esse texto aqui com vocês. Eu li esse texto hoje de manhã, eu tava na academia e deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor a imagem. Cara, eu li esse texto aqui do Vitor Hugo Germano. Eu não sei quem é o Vitor Hugo, mas eu queria ler ele na íntegra com vocês aqui, porque ele me gerou umas reflexões assim muito fodidas, tá? E eu queria ler com vocês aqui. Até onde vai a bolha da inteligência artificial? A verdade sobre o estado do mercado atual, sendo franco. Estamos há alguns anos navegando em um mercado que não dá lucro, em uma velocidade completamente insustentável e sem uma perspectiva real de evolução. Não existe nenhum produto realmente transformador que as pessoas estejam correndo para comprar. Todos os atuais produtos estão sendo subsidiados por Venture Capital. Venture Capital, todo mundo sabe o que é, né? É capital de risco, é a galera que tá botando dinheiro ali para ver se o negócio vira. É o jogo do tigrinho de gente rica, basicamente isso. Não existe uma justificativa plausível para consumir toda a água do planeta, e aí ele linka aqui, o que é assustador, isso daqui, mas os data centers que a gente usa para, tipo, resfriar essas IAs, eles podem consumir até 5 milhões de galões de água potável por dia, o suficiente para abastecer milhares de residências ou fazendas. Então, enquanto você está economizando água no banho, fazendo xixi no banho, tem uma IA se aproveitando disso, então, por favor, tenham pena das IAs. Quando não há lucro suficiente ou benefício real para compensar o tanto de dinheiro sendo jogado na mão de startup. Esse patamar de responsabilidade e risco nunca aconteceu. Todas as últimas atualizações foram incrementais e não muito diferente do que a gente está encontrando nos últimos 3 anos. E ainda assim, durante a semana do SXSW de 2025, a gente é obrigado a ouvir do Dario Amodei, CEO da Anthropic, dizer: eu acho que estaremos lá entre 5 e 6 meses, quando a IA vai escrever 90% do código, e em 12 meses podemos estar em um mundo em que a IA vai basicamente escrever todo o código possível. Como assim? A Anthropic vai queimar mais de 3 bilhões de dólares em 2025, depois de já ter gasto 5 bi em 2024. E o modelo está sendo desafiado por estratégia mais promissora de reinforcement learning, com alternativas chinesas, e a gente viu o DeepSeek fazendo isso muito bem. Não existe nenhuma evidência até o momento que os próximos modelos vão ser revolucionários e que o melhor e o que melhor podemos esperar é um aumento da produtividade e possivelmente melhores resultados nos benchmarks. Nesse ano, a empresa projeta faturar 1 bilhão sem plano para lucratividade, ou seja, eles vão queimar mais 3 bilhões em 2025 e vão faturar só 1 bi. Assumindo que investidores esperam múltiplos gigantescos, como que essa conta fecha? A gente tá sonhando? No fim de fevereiro, a Microsoft reduziu seus planos de ampliar a capacidade computacional em mais data centers, reduzindo sua meta de 100 megawatts de potência. Para você ter uma ideia, isso equivale a todos os data centers de Tóquio e Londres. Parece pouco? Deve ser muito mais. Todo o processo de leasing foi reduzido, e isso é muito importante. O que isso sinaliza? Que apesar da gente ainda estar no plano de gastar 80 bi em IA nesse ano fiscal, um dos principais líderes do mercado, Microsoft, está sinalizando que o poder computacional não vai crescer nos próximos anos, mesmo já declarando 20 bilhões de gastos extras com IA. Dá para esperar que uma empresa empurre a plataforma em todas as suas linhas de produto. Inclusive, nessa última semana, o MVP Summit, até mesmo o Vibe Coding,
tá ganhando a atenção nas apresentações da empresa. O que poderia dar errado? Aí tem aqui ele falando do Ed Zitron no Blue Sky e tal, falando de tudo isso. Para ser justo, pode também significar que a Microsoft superdimensionou o consumo e, para evitar gastos futuros, está readequando. No fim, a mensagem é a mesma. Em um mercado que espera aceleração de crescimento, se não for para multiplicar o faturamento, não presta. E por mais que eu queira acreditar no futuro promissor, eu só vejo desgraça. Mas por enquanto eu vou focar no que eu acredito ser o maior motivador para a destruição dos mercados nos próximos anos. Quando a bolha vai estourar, a gente vai ouvir o barulho? Conforme surgem mais informações sobre o projeto Stargate, que absurdamente se propõe a investir 500 bilhões na construção dantesca de data center no Texas, se torna mais difícil acreditar em um número tão absurdo que nem mesmo as empresas envolvidas estão conseguindo organizar uma explicação coerente. A primeira expectativa é investir 100 bi para produzir 1 gigawatt de energia e centenas de milhares de GPUs. O que existe hoje no Texas é um único contrato que deve entrar em operação em 2026 e evoluir em fases até alcançar a expectativa. Para que essa primeira etapa aconteça, o projeto vai construir uma planta de gás natural com a capacidade de 360 megawatts. O projeto ainda está na fase de conseguir aval para iniciar a construção. Se tem uma coisa que a gente sabe é que todo projeto de construção dá certo e é cumprido no prazo, certo? Ele é irônico. Como a Microsoft, tirando o pé na expectativa de construção de mais data center, fica tudo a critério de duas empresas e a sua capacidade de construir data center, que, convenhamos, nenhuma das duas domina. Tanto o OpenAI como o SoftBank, que é o banco que está fazendo esse intermédio dessas captações de grana, se comprometeram a colocar 18 bilhões cada um para iniciar o projeto Stargate. O problema é que esse dinheiro ainda não existe. A Meredith Whittaker, ela falou, ela é a presidente do Signal, né, que é uma plataforma aí, um concorrente do WhatsApp mais fechado. Ela falou justamente sobre essa questão de segurança e privacidade e sobre essa falta de grana desse mercado. A OpenAI está nesse momento buscando 40 bi de investimento, num valuation de 260 bilhões, como parte desse dinheiro para financiar o Stargate. O SoftBank está agenciando toda a rodada de investimento, anunciando inclusive que estaria próximo de fechar o round. Isso é muito menos ao que se imaginava no fim do ano passado, 360 bi. Então eles esperavam 360 bilhões e vão alcançar só 260 bi nesse valuation. Só tem um detalhe. Ao que tudo indica, o SoftBank também não tem dinheiro. O Masayoshi Son, o CEO e famoso investidor da WeWork, aquele delírio da década passada, anunciou os planos de conseguir mais 16 bilhões emprestados para investir em IA. E mais 8 bilhões no próximo ano, além dos 18 bilhões que já estão comprometidos para o projeto Stargate. Confuso? Pois é, vai ficar mais. O SoftBank é gigantesco, mas não é 40 bilhões em dinheiro disponível gigantesco. Na verdade, segundo as informações dos investidores, ele vai precisar de um empréstimo para bancar o OpenAI e também a aquisição da Ampere, uma empresa de design de chips. Toda a premissa do projeto Stargate está assentada na capacidade do SoftBank de, primeiro, conseguir 40 bilhões, que virá com 90% do dinheiro emprestado dos bancos, e viabilizar os demais 450 bilhões. Como isso para em pé? Como isso funciona? Para viabilizar esse dinheiro, além do empréstimo, a SoftBank vai ter que vender participação em algumas das suas posições mais valiosas, que é um caminho arriscado. Nessa situação, o SoftBank passa a liderar o futuro da OpenAI e todo o potencial de processamento migrará da Microsoft para a Stargate. Eu acredito que o mercado se dessensibilizou ao falar desse tipo de investimento. 50 bilhões de dólares em dinheiro para investir na construção de prédio, cabeamento de rede e usina de energia, e isso é apenas 10% da projeção do investimento, para qual produto? Esperando um retorno de 10 vezes ou mais. Isso para em pé? Para chegar no cálculo absurdo de quanto o SoftBank está propondo em gastar, são 18 bilhões iniciais do Stargate, 3 bilhões de faturamento de produtos da OpenAI e 30 bilhões para a OpenAI pago em 12 e 24 meses na conta dos 40 bilhões que a OpenAI precisa. Assim, a OpenAI, dona do ChatGPT, depende do SoftBank para sobreviver, ao mesmo tempo que depende do Stargate para cobrir a demanda de crescimento, que também é dependente da capacidade do SoftBank em levantar investimento, que por si só precisa de dinheiro emprestado para dar à OpenAI. What the fuck? Isso tudo com a tecnologia em que a única certeza é que no próximo ano precisará de mais dinheiro para investir em treinamento de modelos e poder computacional, sem expectativa alguma de retorno. A OpenAI projeta torrar 10 bilhões de dólares em 2025, assumindo que a OpenAI não espera se tornar rentável até 2029, e que na projeção deles vão queimar 40 bilhões por ano em 2028. Como isso
para em pé. A gente está diante da maior farsa da atualidade, como uma empresa que espera levantar mais dinheiro que qualquer outra startup já levantou na história, e como disse Ed Zitron, é melhor atear fogo nessa quantidade de dinheiro vivo, porque pelo menos gera calor. A galera é muito debochada nos Estados Unidos. Nada se compara ao que a gente está vendo nesse momento, e mesmo com a perspectiva da OpenAI de focar em aplicações utilizando sua plataforma, nenhum produto matador surgiu. O Deep Research é medíocre, o Automator custa o olho da cara e é horrível, os GPTs não tracionaram e o Agente Store está afundando. O GPT 4.5 é uma piada e está longe do salto de performance comprometido. Até mesmo na China já existem indicações de que a aposta em infraestrutura computacional pode ter sido exagerada. E sem a comprovação de produtos realmente inovadores e úteis, todo o investimento pode ter sido em vão. Eu já disse aqui que nessa corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende pá. Pelo jeito, a jazida descoberta em 2020 está começando a secar e só nos resta esperar. No fim, só vai sobrar terra arrasada. Cara, eu achei esse artigo, assim, puta que pariu. Assim, o maluco, tipo, ele destruiu minha cabeça, ele destruiu meu cérebro, assim, tipo... E, cara, faz muito sentido. O que a gente pode destacar aqui como uma grande coisa da IA? A gente fala muito de produtividade, fala muito do uso, fala muito tipo de aplicação na redação, na parte de codificação e tal, mas de impacto real. Assim, a gente já tem um Tinder com IA que sabe exatamente quem é meu par ideal. A gente já tem um aplicativo da Shein com uma IA dentro que lê meu rolo de câmera e sabe exatamente qual a melhor roupa pra mim. A gente tem, cara, tirando o uso algorítmico das plataformas de rede social, a IA, ela não se justificou, galera. Tipo assim, e esse artigo, quando a gente vai olhar esses dados, mostra muito isso. Vou subir aqui no chat rapidinho pra gente finalizar esse Discord. Falaram aqui do interesse em relatório e tal, mas vamos lá. A Amanda perguntou o seguinte: é tipo uma collab 5.5 com IA, né? Produção on demand, toda terceirizada, tu envia a arte, faz a venda, eles fazem o resto. Cara, eu achei muito maneiro esse modelo de negócio, mano. Muito, muito maneiro mesmo. O Antônio levantou o seguinte: eu tenho minhas ressalvas com essas soluções de inovação. A IA consegue criar algo que não esteja dentro do universo de treinamento dela? Cara, se a gente for na definição mais subjetiva de arte, também não, tá ligado? Tipo, também não, assim, tipo... Então, a IA, ela é uma replicador. Eu vou ofender alguém aqui agora, mas eu costumo brincar que a IA é o estudante de direito do primeiro período. Ele sabe de tudo, mas sem nenhuma propriedade, tá ligado? Tipo, é muito doido. Será que é o novo metaverso? Cara, o pior... Sabe o que é o pior? É que o metaverso ainda vai engrenar em algum momento de um futuro breve aí. O grande gargalo do metaverso é a internet, não é capacidade computacional, por incrível que pareça. O nosso grande gargalo... O nosso não, né? Foda-se o metaverso. Mas o grande gargalo do metaverso hoje é justamente a capacidade de velocidade da internet, e não a capacidade computacional. A única salvação... talvez para IA, e aí eu posso estar falando uma grande de uma merda aqui, a grande salvação é, cara, a computação quântica, sacou? Tipo, para realmente ter uma parada de impacto, assim, que a gente não tá conseguindo medir. A gente mostra aqui que tem algumas soluções na área médica, na área clínica e tal, mas, sinceramente, nada tão inovador, nada tão diferente assim, beleza?